Desde o ano de 2005, o Senhor nos chamou para realizar esse ministério, chama Vida Plena Vocal, é um ministério médico, musical, evangelístico, itinerante. Nós andamos uma média de 7.000 quilômetros por mês, todos os meses. O próximo final de semana estaremos em Campo Grande, sexta, sábado e domingo, ministrando o final da Semana Santa ali. E também somos de sostém próprio, interfronteiras e dedicados full time para o reino, com a graça de Deus. Amém? Amém. Antes de abrir a palavra de Deus, eu posso comentar também um pouquinho isso, que o Anderson comentou. Nós temos experiência na área de neuropsiquiatria, oncologia e nutrição. E por isso fazemos essas atividades como, por exemplo, a clínica para deixar de fumar, cursos para controle do estresse, semanas de oração, meditações, musicais, entre outras atividades que realizamos para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Antes de abrir a palavra de Deus, feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai, pedimos a Ti agora, no nome de Jesus, sabedoria, discernimento e entendimento para compreender a Tua palavra para nós nesta noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir em Mateus, no capítulo 4, e vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 11. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém? Ok. Diz assim: então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só do pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isso, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Na tentação de Jesus, nós podemos aprender 3 métodos que o inimigo usou sempre, desde o Jardim do Éden, e não é diferente nos nossos dias. Métodos de quê? De querer afastar-nos de Deus, de querer roubar o nosso tempo, de querer fazer com que nós não tenhamos tempo, nem dedicação, nem comunhão com Deus. E eu me lembro bem do culto do domingo passado: se você quer ter uma experiência real com Deus, você precisa ter comunhão com Deus. Mas como assim, Elias? Métodos. Ele sempre vai colocar primeiro em dúvida.
E é muito cara de pau, né? Para colocar em dúvida o Filho de Deus. E qual é o primeiro método que o inimigo utiliza para tirar o nosso foco, tirar a nossa comunhão e até mesmo separar-nos de Deus? Está aqui na primeira tentação de Jesus. Se tu eres o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a Escritura diz que Jesus tinha o quê? Fome. Então, o primeiro método que ele usou também com Eva, como entrou o pecado no mundo? Foi através do alimento. Foi através do apetite. E com Jesus não foi diferente. Jesus tinha fome. Transforma essas pedras em pães. E uma das coisas que a sociedade moderna tem perdido a saúde, tem perdido tempo, é com o apetite descontrolado. Este é o primeiro método. Quer um exemplo? Self-serve. O problema não é o self-serve, o restaurante. O problema é que você chega lá, ou alguém chega lá, e come mais do que precisa. É o apetite descontrolado. Com o apetite descontrolado, você sobrecarrega o seu estômago e você não tem a precisão que você precisa, a luz que você precisa para saber entre o bem e o errado. Mas o apetite descontrolado não está somente no comer, o apetite descontrolado está muitas vezes também no excesso de trabalho. Tudo aquilo que você faz, que não tem controle sobre as suas decisões, é um apetite descontrolado. Mas quer saber mais? A palavra de Deus diz que os adúlteros, os feiticeiros, os beberrões e os glutões não entrarão no reino dos céus. E este método, infelizmente, tem levado a vida de muitos servos do Senhor, por não aprenderem a controlar o seu apetite. E até mesmo, muitas vezes, a malgastar o seu dinheiro, gastando mal a sua saúde, por não ter um apetite controlado. Lembre-se que o primeiro método que o inimigo sempre usou, e continua usando nos nossos dias, é o apetite descontrolado. Na segunda tentação de Cristo, onde vemos o segundo método que o inimigo utiliza e continua usando hoje em dia, ele agora então cita a Bíblia. O segundo método, quando ele diz: aos teus anjos darás ordem para que te guardem a teu respeito, é a presunção. Muitas vezes nós, amados de Jesus, cristãos, ajustamos a Bíblia às nossas vidas. Buscamos textos bíblicos fora de contexto para justificar os nossos erros ou os nossos maus atos. Mas a presunção também é: não, comigo não vai acontecer, não. Um dos grandes problemas, e o inimigo quer que você pense isso, é que com você não vai acontecer. Com você não vai acontecer um acidente vascular cerebral, com você não vai acontecer um câncer, com você não será atropelado. É a presunção, e isso é perigoso. Deus busca nos cuidar, Deus busca nos orientar através do que deixou escrito Mateus ali na Bíblia, também está em Lucas e está em Marcos. Não presuma. Não busque textos bíblicos para justificar algo fora de contexto. Mas sim, saiba que também não presuma pensando que com você não vai acontecer. Mas não para por aqui, o inimigo tem um terceiro método.
Ele levou a Cristo Jesus para o lugar mais alto. E ele tentando sabotar, vejam que Jesus recém tinha batizado, e ele tentando sabotar o plano da salvação, para que você e eu não tivéssemos oportunidade de salvação. Ele leva Cristo ao lugar mais alto e mostra todos os reinos da terra. E diz: se prostrado me adorares, te darei tudo isso. E isso foi o que iniciou o pecado no céu. Satanás queria ser igual a Deus, a adoração. Deus é o único digno de louvor e adoração, cantamos aqui em Agnus Dei. Ele é o único poderoso, e o próprio Cristo afirmou: adore o Senhor seu Deus, e sirva somente a Ele. Só a Deus. Quem está sendo o centro da sua adoração? A sua faculdade? O seu doutorado? A sua construção? O seu trabalho? O esposo, a esposa, o filho, a filha? Você está utilizando a temperança para tudo isso? Que eu vou explicar o que é. Ou realmente Deus, o Criador, nosso Pai, é o centro de adoração da sua vida? Então nós temos aqui 3 métodos: o apetite descontrolado, a presunção e a adoração. Se você pegar esses 3 elementos e ir para o contexto bíblico, você vai ver que um desses métodos, ou 2 deles, ou os 3 juntos, sempre estão nas dificuldades, já seja dos patriarcas, dos profetas, e não foi diferente com Adão e Eva. Com Eva, o inimigo sorrateiramente colocou em dúvida: Deus falou que você vai morrer? Não, você vai ficar tendo conhecimento como ele. Coma. Não, comigo não vai acontecer. Isso é presunção. Mas o que eu faço então? Ore primeiro. E pensando, para que você pense, para que você possa meditar neste momento e tomar alguma decisão antes de sair daqui. Qual está sendo o centro de adoração da sua vida? Vejam, buscar a Deus em primeiro lugar, você e o próximo, não é isso? Então, essa ordem na sua vida, marque em sua mente: Deus, você, o próximo, o trabalho, a igreja. Repito: Deus, você, o próximo, o trabalho, a igreja. Não mude essa ordem, porque você vai estar presumindo que com você não vai acontecer. Você vai estar modificando quem é o que entroniza a sua vida como adoração. E antes de irmos para o final do nosso culto, estamos bem com o tempo. Nós temos dificuldades, é verdade. Venha, vida plena. Nós temos dificuldades. Nessas dificuldades podem ser montanhas, nessas dificuldades pode ser um deserto, nessas dificuldades pode ser algum tipo de problema que tenhamos. Para que você possa meditar nesses 3 métodos.
e depois passarmos aos 3 meios, ouçamos este louvor neste momento. Preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir que só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me vergonhar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, Senhor. às vezes é preciso um deserto para me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha para confiar e crer em ti. Crer em ti. Amém. O inimigo de Deus, que já foi vencido, ele sabe que está vencido, mas ele também desenvolveu alguns meios, e principalmente na atualidade, meios para afastar-nos, para separar-nos, para não permitir que tenhamos um momento de comunhão, para permitir que não tenhamos uma experiência real com Deus.
Sabem qual é o primeiro meio? A riqueza. O rico trabalha muito para manter e ter mais. O pobre trabalha demais da conta, como diz o mineiro, para ter algo. Provérbios diz: Senhor, eu peço que não me des muito, para que não me esqueça de Ti. Também que não me des pouco, para que eu negue a Ti, mas que me des o suficiente para honrar-te enquanto eu viva. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso para viver. Meus amados irmãos, amigos e irmãs, pense também que lugar a riqueza está ocupando na sua vida. Você presume que com você não vai suceder? As coisas desse mundo são passageiras. Não existe nenhum problema em ter dinheiro. A questão é que o dinheiro também não seja o terceiro método, a minha adoração. E que também o dinheiro não domine o meu apetite. E que não me deixe presumido crendo que comigo não vai acontecer. Mas o inimigo não parou por aí. Ele criou outro meio. O primeiro foi a riqueza. O segundo, sabe qual é? A moda. A moda do celular, a moda do carro, a moda política, a moda dos óculos, a moda da roupa, a moda do sapato. Eu, às vezes, ando pela cidade, ou mesmo por um shopping, e eu vejo quantas pessoas buscando o que não precisam e gastando o que não têm, por causa da moda. Você não tem que ser um cafona, se diz aqui. Mas daí permitir que a moda te domine, isso é idolatria, meus irmãos. Mas o mais incrível de todos os meios que o inimigo criou é o entretenimento. Filmes, novelas, joguinhos, redes sociais, celular. Entretenimento, danças, boteco, barzinhos. Então a medida seria assim: Deus nos dá 90%, 100%, e Ele pede que retribuamos 10% a Ele. Na verdade, tudo é dele, tudo é de Deus. Nós não temos nada. E eu costumo dizer que nós temos sim uma única coisa: o direito de decidir, quero ou não quero. A decisão Deus não toca. Se você não decidir, Ele não vai te ajudar. Com os nossos ministros, nesses quase 30 anos de ministério, alguns deles me perguntam assim: mas por que você cuida tanto? Por que você monta o som com o Walter, que já está há mais de 20 anos conosco, tão delicado, tudo tão limpo? Isso não é meu, é de Deus. O nosso minibus já andou 1.300.000 quilômetros. Isso não é meu, é de Deus. Essa comunidade, com toda a infraestrutura que está aqui, de som, de organização, de pessoas, de cadeiras, de tudo que tem aqui, não é nosso, é de Deus.
E glória a Deus por isso. Então a palavra de Deus para nós nesta noite vamos fazer um pequeno repasso. 3 métodos. O primeiro, o apetite descontrolado. Segundo, a presunção. Terceiro, a adoração. Os 3 meios, a riqueza, a moda e o entretenimento. Mas olha que interessante. Você pode usar cada um deles com eles mesmos, para o seu bem ou para a sua maldição. Eu gostaria de abrir a nossa Bíblia em Romanos 8:35. Romanos 8:35. 8:35, 38 e 39. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? O 38 diz: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem mesmo o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, o amor de Deus nos alcança em qualquer lugar e está para nos separar de qualquer mal que possa nos suceder. Mas está em nós decidir a quem adoramos, como usamos a nossa riqueza, como utilizamos o nosso apetite, como manejamos o nosso tempo com o entretenimento. Não pode ser que uma pessoa possa passar 2 horas vendo uma série ou um filme e depois dizer que não tem 10 minutos para ler a Bíblia. Queridos, o amor de Deus nos alcança em qualquer lugar e diz que nenhum tipo de autoridade pode nos separar. É por isso que o inimigo criou esses métodos e esses meios, para que nós percamos um pouco o foco. E por mais que o amor de Deus está aí, nós decidimos: agora não, Senhor, eu vou trabalhar algumas 10, 12 horas a mais. Agora não, Senhor, eu preciso comprar um celular, um iPhone novo, porque vai sair agora o mês que vem. Depois eu te dou um dízimo ou uma oferta. Não, Senhor, agora não. Eu não vou fazer uma reeducação alimentar, porque a minha saúde, eu estou com um pouco de colesterol um pouco alto, a glicemia também, sou hipertenso, mas agora não, Senhor. Presunção. Agora sim, Senhor. Agora sim. E eu gostaria, neste momento, você, que já tem o seu nome escrito no livro da vida, porque aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal, e já foi batizado, eu gostaria agora de falar para você. Veja o que diz em 1 Coríntios 6, 12. Eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim,
mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada tire o controle da minha vida, das minhas necessidades. Então agora eu quero falar para você que já tem o seu nome escrito no livro da vida, que é membro da comunidade, que se entregou a Jesus como seu Salvador pessoal. Eu gostaria, no nome de Jesus, que você, pelo menos um aspecto da sua vida, ao sair daqui, saia com a decisão de melhorar, de mudar. Amém? Amém? Porque nós já oramos, temos os nossos pecados perdoados, o Cacá orou. Por isso se sente a presença do Espírito Santo, por isso se sente o silêncio, por isso se sente as respirações de vocês. Mas seria interessante que você não saia daqui sem tomar pelo menos a decisão, eu vou melhorar nesse ou naquele aspecto. Se eu passo muito tempo vendo entretenimento, não estou dizendo que não tenhamos entretenimento, não é isso. É o princípio da temperança que nós usamos na sexta-feira na clínica para deixar de fumar. Temperança é usar moderadamente o que faz bem e não usar ou evitar o que possa fazer mal. Aplique isso na riqueza, na moda, no entretenimento. Agora eu quero falar para você que talvez ainda não tenha aceitado a Jesus como seu Salvador pessoal. Permita que o Espírito Santo toque a sua mente. E se você hoje quer aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, quer tomar alguma decisão destas também, de melhorar o seu apetite, que seja controlado, deixar de ser presunçoso, modificar o seu foco de adoração, saber como administrar a sua riqueza, saber como ser prudente e temperante com a moda e com o entretenimento. Se você quer que nós oremos por você e tomar uma decisão junto a Cristo Jesus, e quer vir aqui, levante-se de onde você está e venha. Se existe alguém, esse seria o momento oportuno. Amém? Tem alguém que quer tomar a decisão ao lado de Cristo? Tem alguém que quer, se você, todos que estamos aqui, se já somos convertidos, não é problema. Mas se você também tome uma decisão que veio por primeira vez, de modificar algo em sua vida, para ter uma experiência verdadeira com Deus, e dedicar um tempo de comunhão para com Deus. Deus de Israel, com esse canto a capela, e enquanto você toma essa decisão e pensa no que você vai modificar da sua vida de hoje para frente, através dessa experiência com Deus, escute essa oração cantada e decida. Deus de Israel, Cristo Jesus,
Espírito luz. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Amém. Nós já estamos com saudade. Nós já estamos com saudade. Como eu falei na clínica para deixar de fumar, todos os dias, entre as 5 e 5:30 da manhã, nós estamos orando por cada pessoa que ouviu a mensagem de Jesus Cristo por meio das nossas vozes. Isso quer dizer que vamos estar orando por vocês. Eu não sei o nome de vocês, mas o Espírito Santo sabe. E, em forma de brincadeira, eu digo, você não pode proibir que eu ore por você, assim que eu vou orar a si mesmo. Amém? E se vocês quiserem, por favor, orem por nós. Orem por nós. Ore para a gente. Concluímos. Glória a Deus. Acho que é um bom momento para nós orarmos por eles, né? Eles já vão estar saindo de viagem de retorno. Eles têm um trabalho para fazer em Campo Grande. Amanhã, com certeza, eles estarão se preparando. Então, eu queria orar por vocês. Nós queremos que vocês puderem abrir as mãos. Como igreja, nós queremos abençoá-los. Então, estenda suas mãos para cá, queridos, sobre a vida do Dr. Elias. Essa é a esposa, ó. Fica ali do lado do maridão, assim, aí. Essa é a Júlia e esse é o irmão? Ah, tá vendo? Ele falou em espanhol, fica difícil para mim. Deixa eu dizer para você, esteja sempre orando por ministérios assim. Sabe o que eu tenho percebido? E nós vamos orar por eles. Nós somos acostumados, ele falou sobre entretenimento aqui, emoções, né? Somos acostumados a responder a Deus pelas nossas emoções. Às vezes nós fazemos um culto, louvor, inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa alma.
Às vezes nós fazemos um louvorzão, pegada, temos toda uma estrutura e solta fumaça, solta raio, solta tudo. Aí quando a gente faz um apelo, o pessoal vem assim, enche a frente da igreja nos apelos. Mas deixa eu dizer para você, Romanos capítulo 12 diz assim, que nós devemos apresentar um culto para Deus racional. Para que nós possamos, então, experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Existem coisas na nossa vida que quando nós somos tirados de uma posição ou de um meio que estamos acostumados, a gente demora a responder, porque nós estamos sendo forjados em série. Deus trabalha no culto racional. Eu vou orar por eles, depois nós vamos orar por aqueles que querem decidir Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te louvamos pela vida dos teus filhos, pelo Walter, pela Júlia, Noemi. Senhor, nós queremos abençoar a vida do teu servo Elias. Os teus filhos estão debaixo, Senhor, de uma graça específica, um ministério tão objetivo e específico ao redor do mundo. Senhor, e nós queremos apresentá-los agora como igreja, declarando, Senhor, que todos os lugares por onde os teus filhos passarem, os teus filhos possam ser canais de bênçãos, pessoas possam conhecer a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, e os teus filhos possam ser levados, Senhor, a lugares na tua presença que eles nunca estiveram. Nós queremos abençoá-los com todas as sortes de bênçãos do teu Espírito Santo e da tua palavra. Guarda os teus filhos na ida, na estada, na volta para casa, todas as vezes que eles estiverem, Senhor, pelas estradas da vida, o Senhor possa honrá-los. Envia uma legião de anjos ao redor dos teus filhos, acampados todos os dias, na autoridade do nome de Jesus. Assim nós abençoamos a saúde deles, física, emocional e espiritual. Abençoamos o casamento, abençoamos o relacionamento, o ministério, o chamado e a vocação. Tudo receba a porção, a graça e o favor do Senhor, no nome de Jesus. A igreja diga amém, e amém. Amém, queridos. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, amados. Deixa eu dizer algo para você. De manhã, eu quero finalizar com você. De manhã o Daniel ministrou a respeito do Senhor da mesa. Tempos atrás ele ministrou sobre a mesa do Senhor. Então, no primeiro momento que ele ministrou sobre a mesa do Senhor, ele entendeu que se a mesa é do Senhor, é porque a mesa tem um dono. Então hoje ele falou sobre o Senhor da mesa. Está muito conectado com o que foi ministrado aqui, sabe por quê? O texto que o Daniel usou de manhã foi Lucas, e no texto de Lucas, o Senhor chama e convida algumas pessoas para suas bodas. E ele falou, olha, convida as pessoas que eu tenho já relacionado para que elas possam estar na festa. E o texto nos ensina em Lucas capítulo 14, queridos, que o servo saiu a chamar essas pessoas, e um tinha comprado um terreno, e ele deu a desculpa que precisava ver o terreno. O outro tinha comprado uma junta de bois, então ele foi atrás da junta de bois. O outro havia acabado de casar, estava muito preocupado com o seu momento nupcial, e todos eles rejeitaram um convite. Então Jesus, ele conta a parábola dizendo, olha, deixa eu dizer para vocês, saia pelos valados então, pelas ruas, pelos becos. Chame os coxos, os aleijados, os mancos, os cegos, os surdos, os mudos, chame os maltrapilhos, traga para a minha mesa. O servo saiu e trouxe todos eles para a mesa. Só que a Bíblia nos ensina nessa parábola, Jesus contando, que quando o servo trouxe os convidados da rua para compor a mesa, o servo disse o seguinte, Senhor, o que o Senhor nos pediu foi feito, mas ainda há lugar na mesa. Ainda existem cadeiras vazias. Então Jesus, ele segue com a parábola dizendo o seguinte, então vocês vão para os confins, para os valados mesmo, para os guetos. As pessoas que moravam fora das cidades, queridos, distantes das cidades, segundo a analogia feita de manhã, são pessoas improváveis. Bandidos moravam fora das portas da cidade, porque eles não eram bem quistos na cidade. Então, o servo sai de novo, e ele volta, e ele diz, Senhor, agora a mesa está preparada. Todos os lugares foram ocupados. Eu creio que essa é a noite onde o mendigo precisa encontrar-se com o pão. Todos nós somos famintos por Deus e precisamos nos encontrar com o pão. Eu quero finalizar assim.
Sabe por que eu quero finalizar assim, queridos? Porque eu e você precisamos entender. Existe um momento na nossa vida que Deus faz a diferença. Eu quero orar principalmente por aqueles que passaram pela clínica essa semana. Eu estou vendo alguns aqui, Lu, Sidney, todos vocês que participaram daqui, Guizão, todos vocês, vêm aqui à frente. Nós vamos orar por vocês como igreja. Todos. E nós vamos aplaudir. Robertão, cadê o Roberto? Robertão estava aí. Quem mais que estava na clínica? Sobe aqui em cima. Você é homem ou é um rato? Sobe aqui. Tá com medo? Sobe aqui, doutor Elias, com a gente. Coisa linda. Parece uma criança. Irmãos, está vendo essas vidas? Nós tivemos outras pessoas, mas algumas elas foram parando de maneira progressiva. Essas tomaram uma decisão radical. Se nós pudéssemos abrir para eles testemunhar aquilo que Deus fez nessa semana na vida deles, é algo assim impressionante. Nós temos pessoas que foram libertas aqui essa semana, não somente do tabaco, mas elas foram libertas de outros vícios, porque às vezes nós temos uns agregados com os vícios, né? Como cocaína, por exemplo, como crack, uma série de outras coisas. Deus libertou muitas pessoas aqui essa semana. E nós não fazemos isso para uma imagem da comunidade Amor e Graça, nós fazemos isso porque esse é o chamado da igreja para com aqueles que menos têm. É possível, queridos, que muitos de nós nos acostumamos com aquilo que nós estamos vivendo e não percebemos mais essas pessoas. Eu estava vendo uma reportagem hoje, no almoço, pessoas invisíveis. Impressionante como as pessoas que estão em condições de rua são invisíveis para a sociedade. Você passa por pessoas todos os dias no calçadão da cidade, as pessoas estão jogadas na rua, elas não têm mais um pingo de valor e de referência para você, porque as pessoas são extra-sociedade. E às vezes a igreja comete esse erro, porque algumas pessoas são diferentes de nós, porque elas fumam, porque elas bebem, porque nós às vezes, presunção, sabe? Então é assim, eu fico muito feliz quando Deus salva uma pessoa. Porque a Bíblia diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. E nós não somos diferentes desses irmãos. Eu estou tão feliz com eles, queridos, porque no primeiro dia, na segunda-feira, eu abracei muitos deles quando eles chegaram aqui. Você já abraçou um cinzeiro? Pensa num cheiro de nicotina que tem um cinzeiro. Eu abracei alguns deles, queridos, na segunda-feira, no primeiro dia, mas pensa num cheiro de nicotina. Na quarta-feira, eu comecei a elogiar alguns deles, eu falei assim, não estou sentindo mais aquele mau cheiro em você da nicotina. Tem uns aqui que eu falei, vão arrumar até a namorada agora. Porque agora vocês estão gatiônicos, estão cheirosos. Queridos, a libertação muda até a nossa essência. Ok? E eles são um milagre para a glória de Deus. Amém? Quero ver se você vai permanecer com o seu amém agora. Desejo do coração de Deus, queridos, é que nós nos tornemos pais por adoção. É bonito ver o que Deus fez em uma semana. A pergunta que eu faço para a igreja é quem vai cuidar? Quantos já foram libertos de vício aqui? Não é fácil, queridos. Quando Deus tira você do lago, da lama, do enxofre, e você tem que se manter sozinho quando você volta para casa e você não tem ninguém ao seu lado. Se nós não adotarmos essas pessoas em oração, em amor, em cuidado, em respeito, é difícil para eles. Porque às vezes a luta é maior do que aquilo que eles podem. Então é tão bonito quando eu pergunto assim, quem? Aí todo mundo, amém. Mas aí você encontra os irmãos na segunda-feira, você nem os cumprimenta. Picareta. Nós somos. Nós vamos cuidar dessas vidas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então olha bem para o rostinho deles assim, mesmo que você não sabe o nome, você vai falar assim, Senhor, eu quero me comprometer em orar por esses irmãos, mesmo que eu tenha pouco contato com eles, e se o Senhor me permitir, eu desejo ter muito. Se você for um homem, uma mulher de Deus mesmo, olhando para eles agora, antes deles ir embora, você vai dizer para eles, número do meu celular está aqui, conta comigo se você precisar de alguma coisa.
Quando você entrar numa crise de abstinência, quando a coisa ficar difícil, conta comigo. Esse é o papel da igreja. Conta comigo, filho. Em nome de Jesus. O que vocês precisarem, conta com a gente, conta com a igreja. A luta que vocês passam, aquilo que vocês estão enfrentando, nós sabemos que existe muitas tribulações. Foi cantado hoje que às vezes temos montanhas e mares que precisamos transpor, mas aquele que começou a boa obra na vida de vocês é fiel para terminar. Sabe, queridos, muito mais do que uma libertação física, o que Deus está trazendo sobre a vida de vocês é uma libertação espiritual. Porque havia sobre a vida de vocês uma oposição à vontade de Deus. E todo vício que nos escraviza, a primeira coisa que ele faz conosco, ele nos coloca um peso na consciência. E com o peso na consciência nos sentimos indignos. E ao nos sentir indignos, temos dificuldade de nos aproximar do Pai. Mas quando Deus faz, João 8,32, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Hoje vocês são plenamente e completamente livres na autoridade do nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá, abram as mãos, eu quero orar por vocês. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada um dos teus filhos aqui. Os teus filhos tomaram uma decisão tão importante, Senhor, e eles estão aqui hoje representando não somente uma clínica de uma semana por onde eles estiveram passando esses últimos dias, mas eles estão representando, Senhor, a tua igreja que está sendo liberta, que está sendo sarada, que está sendo curada, que está sendo adornada. Por isso, Senhor, onde abundou o pecado na vida dos teus filhos, que possa superabundar a tua graça. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós declaramos para a honra e para a glória do seu nome santo, os teus filhos não irão retroceder, eles serão uma testemunha viva do teu poder, mesmo com todas as lutas, os ataques, os desejos da carne, Senhor, os teus filhos hoje estão recebendo uma unção de autoridade, a autoridade para repreender o diabo. Como ouvimos aqui, Jesus foi tentado por 3 vezes e ele disse: arreda-te de mim, Satanás, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra que nós liberamos sobre a vida dos teus filhos, que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, tomaram uma decisão importante nessa semana, e assim nós te louvamos e te bendizemos como família, como igreja, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Abra suas mãos, quero despedir você na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você e que ele te dê a paz que o mundo não pode te dar. Que essa seja uma semana de vitória para você lá fora, e assim como nós temos visto a decisão desses irmãos, você seja uma pessoa de tomadas de decisões cruciais para que Deus possa tirar você da condição que você tem tentado humanamente e não tem conseguido. Nós abençoamos você nessa semana com vitória e declaramos que você também avançará na autoridade do nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja lâmpadas para os seus pés e luz para o teu caminho, mediante a palavra de Deus. Assim nós te despedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Amamos vocês. Vão em paz.